Alô, alô, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, participação. Gostaria de antemão já agradecer a professora Cláudia pela disponibilidade de estar aqui com a gente, da mesma forma, né, que a Gisele, a Roberta e todos os outros alunos aqui presentes para mais um dia de troca de experiência, né, e troca de informações referente ao nosso mundo, vamos dizer assim, né? Eu gostaria de agradecer a presença da Thaís aqui também, né? Também representando o Senac. E eu vou fazer de uma forma diferente, Gisele e Roberta, tá? A apresentação aqui de vocês, né? A parte da divulgação que vocês fizeram, né? Muito obrigado por ter colocado também a mediação ali. E eu vou passar a palavra para vocês, e se vocês puderem apresentar a professora, né, certinho. E aí, quando vocês me solicitarem aqui, eu passo o vídeo, já está aqui no ponto, e a gente vai fazer a interação. E aí, não sei como é que vocês preferem fazer a interação, se vocês falam da forma que a gente está falando, está fazendo, levantando a mão aqui, aí eu aviso vocês. Acho que não sei se vocês conseguem ver quando levanta a mãozinha as pessoas, tá? Mas a gente vai fazer essa troca de informações e experiências dessa forma. Perfeito? Mais uma vez, obrigado, Roberto. Obrigado, Gisele, por trazer a empresa de vocês até nós, né? Abrindo um pouco do que vocês fazem, compartilhando um pouco as experiências profissionais que vocês têm também, né? Então, muito obrigado mais uma vez por esse contato, e a professora Cláudia da mesma forma. Então, a palavra está com vocês. Quando vocês precisarem de alguma coisa, eu já passo aqui. Tá bom? Valeu. Ok, professor. Obrigada. Boa noite a todos. A gente agradece a presença dos nossos colegas e todos que entraram pelo link da divulgação da nossa roda de conversa, uma execução de um roteiro de turismo de base comunitária e uma conversa sobre o TBC. Gostaria de apresentar a professora Cláudia Riquebic, que foi nossa professora de Patrimônio Cultural no curso de Guia de Turismo e coordenadora do projeto, e hoje está aqui para nos falar um pouquinho sobre o patrimônio imaterial e o turismo de base comunitária. Então, gostaria de apresentar a Gisele Silvia Ramos, que é guia de turismo, faz parte do projeto e também está cursando com a gente aqui o curso de condutor ambiental. Então, eu sou a Gisele, como ela falou, né? Sou neta de pescadores, eu nasci, me criei e sou apaixonada pela ilha. Então, esse é um grande motivador do nosso trabalho, do meu trabalho. E eu fico muito feliz em poder apresentar um pouquinho do que a gente faz aqui por essa ilha que a gente ama tanto, apresentar um pouquinho para vocês hoje. Então, iniciando a nossa proposta, né? Essa proposta vem de um roteiro que uma contrapartida, na verdade, de um edital que a gente foi contemplado, Elizabeth Anderson, e hoje não é possível, né? Devido à pandemia, a gente está executando esse roteiro, né? Como uma contrapartida devido à pandemia. Poderia ser com vocês, seria um prazer. Provavelmente futuramente a gente vai poder estar apresentando aí para os alunos, para a turma, né? Na praia. Então, a gente gostaria de apresentar para vocês o roteiro Tequapirá. O professor vai passar o vídeo para vocês compreenderem o processo do roteiro e o turismo de base comunitária na Praia do Campeche e a pesca artesanal da Tainha. Vocês estão vendo aqui, né? Pesca, estão lendo aí direitinho, né? Sim, está passando. Então vamos lá.
hora de tomar conta tudo, mas não, você vai falar Ah, depois. não sei, mas na hora. Ah, mas aí depois vai passar mal. Marinho tá sem som. O professor está sem som, acho que começa novamente. Por favor.
Alô, alô? Agora tá aberto meu microfone. De quem que é essa música? Fiquei encantada. Alô, alô? Oi, professor, acho que tu não ouviu, né? Não, não. Então, esse vídeo foi um trabalho que a gente fez juntamente com o IFES, que foi meu afilhado que fez. Ele não me passou mesmo, foi uma falha. Hoje eu estava percebendo isso. Até me liguei em ligar para ele e tal, mas acabei não conseguindo fazer isso, foi muito corrido. Mas eu prometo que eu vou buscar de quem que é a autoria dessa música. Até para pôr no vídeo também. Acho que o teu som está sem... Hoje eu tô um pouco atrapalhado, eu acho. Não, muito legal a música, ela é bem marcante, né? Ela dá as batidas, enfim, mas muito legal. Depois, se vocês descobrirem, até para dar os créditos ali, mas legal, tá? Fiquem à vontade, muito obrigado mais uma vez. Parabéns já de antemão pelo trabalho de vocês. Nós é que agradecemos. Vamos lá, então, pessoal. Eu e a Gisele, então, somos nativas da ilha, né? Somos filhas e netas de pescadores e fomos buscar o conhecimento para, de alguma forma, fazer uma proteção para a ilha e dar uma visibilidade à nossa cultura local, né? Então, idealizamos o projeto Tecoapirá, Ações de Salvaguarda para a Pesca Artesanal da Tainha. Tecoapirá, o nome, juntamente com a Cláudia e a Gisele, a gente foi a uma aldeia indígena, né, Umbiá, Guarani, que fica ali em São Miguel, e fizemos uma conversa com eles para que a gente pudesse, de alguma forma, estar homenageando, né, os índios, porque foi eles que estavam aqui antes dos colonizadores, né, portugueses. Então, essa terra era deles. E eles tinham esse modo de vida da pesca, né? Então, Tecoá significa vida em aldeia e Pirá significa peixe. Então, Tecoapirá. O Campeche é uma comunidade pesqueira, né? Então, isso vem a gente demonstrar esse modo de vida do Campeche. Pode passar. Então, eu e a Gisele, a gente foi buscar no IFSC, né, uma maneira de técnica de proteger a nossa ilha. Então, como guias de turismo, né, a gente se formou em guias de turismo e fomos nos capacitando, mas sempre com foco de esperar o momento que a gente pudesse aprender algo que nos pudesse dar estabilidade e técnica para poder aplicar na nossa cultura local, dando proteção e visibilidade a ela. Então, hoje essa aula, né, que a gente está... Pode passar. Hoje essa aula que a gente está apresentando aqui para vocês, a execução do roteiro, né, que a gente passou agora, ele é uma contrapartida do projeto cultural, né, que a gente foi contemplado pelo Prêmio Elizabeth Anne em 2019. E o projeto foi contemplado para publicação impressa do texto, né, do dossiê, do registro da pesca artesanal da tainha. Então, um pouquinho mais para frente eu vou falar de todo esse processo do registro e o Tecoá, ele vem para isso, né, para uma ação de salvaguardar a pesca artesanal da tainha. Então, o registro da pesca artesanal da tainha como patrimônio cultural de Santa Catarina. O projeto foi realizado pelo governo do estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura e com recurso do Prêmio Elizabeth Anne
de apoio à cultura e patrimônio cultural, como falei, em 2019. Pode passar. Então, a nossa maior motivação, como eu falei, era uma preocupação que a gente tinha em proteger o nosso modo de vida, nossas tradições, em especial a pesca da tainha. Porque nós duas, como filhas de pescadores, a gente sempre viveu na beira de praia, e isso foi um modo de vida, foi uma base alimentar, né, de Florianópolis, que era o peixe e a farinha de mandioca. Então, essa foi a minha base alimentar. Ali no vídeo, onde vocês puderam ver o engenho de farinha do meu avô, né, que ele recebeu ali as pessoas, seu Miguel Braz. E então, as minhas férias de julho era dentro do engenho. Então, isso tá na minha alma, tá na nossa essência. E a Gisele, aqui da Barra da Lagoa, neta de pescador, nasceu ali na beira da lagoa, então sempre teve esse contato com a pesca. Então, tá no nosso modo de vida, tá na nossa essência. Então, a gente queria, de alguma forma, botar isso em prática para apresentar para os turistas, porque a gente via que os turistas estavam saindo daqui muito vazios, somente com as belezas naturais, pequenas informações do centro histórico, né? Poucos roteiros de opções, e nada se tinha, né, do nosso modo de vida, assim, que ele pudesse vivenciar e conhecer para aprender a preservar, né? E não só o turista, como os novos moradores, porque Florianópolis, a partir do ano 2000, a gente teve uma grande modificação, né, de toda a geografia da ilha, com a especulação imobiliária, né, nas beiras das praias, e isso foi algo que nos motivou mais, né, porque a gente estava perdendo o nosso espaço e a nossa cultura estava sendo concretada, então isso estava nos incomodando, né. Então a gente foi estudar e foi buscar, né, através do conhecimento, alguma forma de fazer para proteger a nossa ilha e proteger a nossa cultura local. Uhum. Então, foi numa aula de patrimônio cultural, no curso técnico de guia de turismo, né, que a gente viu a possibilidade de registrar a pesca artesanal da tainha. Uma aula com a professora Cláudia, que hoje ela vai estar aqui para falar um pouquinho, né, desse processo. Ela nos falou que nós podíamos registrar a pesca artesanal, mas que não era fácil, não era assim, só registrar. E aí a gente começou todo um processo, né, de conversa e um caminho que ela foi nos guiando para que a gente pudesse conquistar esse grande registro. Pode passar. Então, ela nos apresentou a professora Daniela, que já era nossa professora de espanhol, mas a gente nunca tinha conversado sobre isso com ela. É formada em turismo. Hoje a professora Daniela, que é do IFSC Continente, ela está em Portugal fazendo seu doutorado na área de turismo de base comunitária. Então, que isso despertou também esse anseio nela, né? De que forma que a gente conseguiria trabalhar o turismo qualificado, o projeto, né, técnico, de uma forma muito concreta, autêntica e técnica. Então, as duas coordenadoras, né, do projeto que a gente teve de extensão e pesquisa no IFSC, foram elas que nos abriram a porta e nos deram a oportunidade de pôr uma ideia, um sonho em prática. Pode passar. Agora ela que vai falar. Então, agora eu chamo a professora Cláudia, que vai nos dar um pouquinho de aula do patrimônio cultural, né? Foi aí que nos despertou o conhecimento e o turismo de base comunitária, né? Como eles andam juntos, seus conflitos e os desafios. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, Cláudia. Sim. Só para eu entender, eu devo ficar com a câmera desligada, é isso? Está todo mundo com a câmera desligada?
certo? Não, se a tua internet for boa, pode ligar a câmera, Cláudia. Pode ligar, Ligo? Cláudia, claro. Sem problemas. Liga, claro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite. As meninas falaram, Gisele e a Roberta falaram ali que, né, que a gente oportunizou, mas, na verdade, elas oportunizaram também para mim e para minha colega e amiga Daniela, oportunizaram também realizar o que a gente acha que é importante fazer, né, numa instituição como o IFSC. Eu e a professora Daniela também nós ajudamos a criar o campus Florianópolis Continente, onde a Gisele e a Roberta estudaram, né, onde nós nos conhecemos, e desde sempre a gente pensou que o turismo de base comunitária deveria ser um trabalho, né, a ser realizado ali. Então, é um sonho para a gente também encontrar duas pessoas como a Gisele e com a Roberta, né, com quem a gente tem um diálogo muito bom, né, e uma perspectiva muito parecida, assim, né, a forma como a gente entende as coisas, né, com relação ao turismo na ilha de Santa Catarina e Florianópolis, porque é uma questão que não é fácil, né, a gente sabe que tem os dois lados, né, e tem um lado que não é nem um pouquinho bom, né. Quando a gente era comissão que pensava em criar aquele campus, que é um campus que atua no eixo de turismo e hospitalidade, nós ficávamos muitas vezes, né, pensando, será que a gente vai trabalhar com isso, né? Será que não está na hora de fechar essa ponte, porque o turismo também está destruindo, né? Claro, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas, enfim, a gente não pode só ficar se lamentando, né, e ficar de braço cruzado, sem fazer nada. E acho que foi uma opção acertada, né? Hoje o campus faz um trabalho bastante interessante, né? O foco lá não é o turismo de base comunitária, né? Nós não somos maioria lá, mas conseguimos fazer algumas coisas bem interessantes. O projeto Tequá, então, é um sonho para a gente também, né? Me lembro exatamente ao dia em que nós, numa aula de patrimônio cultural, eu vi os olhos da Gisele e da Roberta brilharem, assim, vi uma expressão no rosto que, né, de que ali estavam nascendo ideias, né, então foi muito bacana. O turismo, como vocês, né, devem estar estudando, talvez eu conheça o currículo do curso de vocês, mas o turismo que a gente hoje denomina de turismo convencional, hegemônico, né, ou de massas, ele tem o seu apogeu, ele desponta, né, muito fortemente na segunda metade do século passado, século XX, e desponta junto, já muito ligado ao patrimônio cultural, tanto que as organizações internacionais, como a Unesco, né, e outras, elas aconselhavam, né, e fizeram todo um trabalho, né, fazendo essa ligação do patrimônio, da cultura com o turismo. O turismo cultural, ele nasce com esse nome de turismo cultural nesse momento, e nesse momento também já nasce a crítica ao turismo, né, que traz muitas pessoas e acaba prejudicando os lugares para onde vem, né, isso que nós falávamos há pouco, que também acontece aqui em Florianópolis, né, então essa crítica nasce o turismo e junto já nasce a crítica, e isso acaba sendo a origem do turismo de base comunitária. Eu diria, né, do meu ponto de vista, assim como a professora Daniela, nós duas, bastante em função do trabalho com as meninas, né, resolvemos fazer doutorado justamente nessa área de patrimônio cultural e turismo de base comunitária. Então, tenho estudado bastante essas questões e, do meu ponto de vista, um elemento fundamental do turismo de base comunitária, vou chamar de TBC daqui para frente, é muito comprido esse nome, um elemento fundamental, ele tem uma natureza política. Por que política? Porque é fundamental, né? Não existe TBC sem que se dê poder à comunidade, onde ele vai acontecer. É a comunidade que deve estar envolvida, né? Se não diretamente, pelo menos concordando e desejando que ele aconteça. Né? Então, o TBC, ele não pode ser formado, construído por coisas que são atrativos para turistas, mas que não existem para a comunidade, né? E isso é comum no turismo convencional, né? Se cria atrativos turísticos, mas onde é que estão os recursos? Como é que está o cuidado com os recursos, com as práticas culturais, né? Enfim, então, por isso que, do meu ponto de vista, o elemento fundamental do TBC é de natureza política, por essa relação com a comunidade,
E, do meu ponto de vista também, o único tipo de turismo que é possível, né, de ser feito ligado, né, com base em patrimônio cultural imaterial é o TBC, justamente por essa ligação com a comunidade. Por quê? A proteção ao patrimônio cultural imaterial também pressupõe o envolvimento da comunidade. As meninas falaram, né, que nós solicitamos o registro da pesca artesanal da tainha no Campeche como patrimônio cultural de Santa Catarina para a Fundação Catarinense de Cultura e obtivemos, né? Hoje a pesca é patrimônio cultural desde maio de 2019. E nós só fizemos isso porque fizemos junto com a Associação de Pescadores, porque as meninas são da comunidade, Gisele e Roberta, né? Então, diferentemente do patrimônio material, que é o que é mais conhecido, né? O instrumento que protege o patrimônio material, uma ponte, uma casa, né? Uma praça, é o tombo. E o tombo existe desde 1937, quando foi criado o IFAM, na época IFAM. Ele é mais conhecido, mas o registro não, o registro é mais recente, 20 anos, mas 20 anos é pouco tempo, né? Para a vida humana individual não é tão pouco, mas para a história, para que uma coisa entre na cultura de um povo, 20 anos é quase nada. Então, pouco a gente conhece esse instrumento, né? O registro que protege o patrimônio cultural imaterial. E o registro só acontece se a comunidade desejar. Quando um bem cultural material ele é tombado, é um trabalho mais de escritório, um trabalho de técnicos, né, que fazem esse processo, mas com imaterial não. Então, tanto quanto no TBC, o patrimônio cultural imaterial, ele precisa, uma condição para ele acontecer, a sua salvaguarda, a instalação do seu processo de salvaguarda, e que a comunidade esteja junto, ou diretamente, ou pelo menos querendo, né, e dizendo para alguém, para uma instituição, para um grupo, ó, a gente quer esse registro, essa proteção, né, nós concordamos, e aí se assina as cartas de anuência para que isso aconteça, né. Então, o registro tem uma relação muito direta com o TBC, né, a proteção do patrimônio cultural e material tem uma relação muito direta, os princípios são muito próximos, né, então, o cuidado com os recursos culturais e naturais, principalmente a relação com a comunidade e a finalidade de melhorar as condições tanto da prática cultural como da qualidade da vida daquela comunidade que faz essa prática cultural acontecer, né? Ontem nós tivemos uma outra live ali e uma de nós, uma da equipe, disse assim, patrimônio cultural é conflito, e é verdade, né? Não é porque se registrou a pesca artesanal da tainha que isso é uma unanimidade, que todo mundo concorda, né? Põe diálogo também. Então, que as pessoas se conversem, dialoguem, se reúnem, né? Provoquem encontros, fortaleçam, né? Se fortaleçam as associações onde está acontecendo o TBC ou as ações de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, para que isso realmente aconteça de verdade, né? A Fundação Catarinense de Cultura sempre diz, né? Que o registro de patrimônio não é só um quadrinho na parede, e não pode ser mesmo, né? Então, ontem também alguém dizia, eu pensava que o registro era tudo, né? Mas não, é só o começo, e é verdade, né? Assim como uma proposta de TBC, ela sempre vai ser uma coisa dinâmica, porque vai estar sempre que estar acontecendo na relação com a comunidade. Eu acho que eu vou ficar por aqui na minha fala, fico à disposição depois para a gente trocar ideia. Vou passar a palavra para as meninas novamente, e a gente segue junto aqui, então. Obrigada. Obrigado, Cláudia, por enquanto. Obrigada, professora. A Gisele vai passar agora o slide para a gente continuar a apresentação agora do processo do processo de execução do projeto, né, de turismo básico comunitário, Tecoapirá, e o passo a passo que a gente fez, né? Pode.
Então, vou falar um pouquinho do turismo de base comunitária em Florianópolis, né? A gente trata como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de proteção para a cultura local, né? Ele não é um segmento do turismo, mas sim uma ferramenta estratégica de proteção e para dar visibilidade à cultura de um povo, de um território tradicional, né? Então, a gente, nas nossas pesquisas, a gente tem, eu trouxe eles porque hoje, numa aula de condutor ambiental, eu vou trazer os dois pioneiros, né? A gente tem eles como os primeiros a usar, né? Não usar, mas executar o turismo de base comunitária em Florianópolis, né? Então, a gente tem aqui o Mazinho, que foi formado pelo IFSC como condutor ambiental. Ele não tem, assim, muito formado, assim, como divulgação em redes sociais, mas ele faz um projeto lindo na Praia de Naufragados, faz também um projeto, um roteiro, na verdade, né, na Costa da Lagoa. Então, ele não tem nada formal, mas no sentido que eu digo de divulgação, mas ele foi um dos pioneiros a iniciar o turismo de base comunitária, e aí agora já formalmente, com uma divulgação e com uma estrutura, né, nós temos o Alcir, que também é condutor ambiental, formado pelo IFSC, nativo, os dois são nativos, né, da ilha. Acredito que o Mazinho também seja filho de pescador. O Alcir, aqui nessa foto a gente pode apresentar ele com o seu pai, né? Então os dois elaboraram um projeto da Resex da Pirasbaé, né? Um roteiro de turismo de base comunitária. Então eu trago aí para vocês, né? Nessa aula que hoje eu também, em dezembro, se Deus quiser, estaremos formados em condutores ambiental, que é bem propício para o nosso, né, nova profissão aí. Então, quis trazer eles também para parabenizá-los e mostrar que eles foram muito visionários e que a gente tem orgulho de fazer parte agora também executando o projeto de turismo de base comunitária na Praia do Campeche. Então, né, ali a gente passou um pouquinho do início de uma pesquisa, né? A gente iniciou o projeto no IFSC, né, com a professora Cláudia e com a Daniela. Então, a gente teve uma fase institucional, que foi o projeto de extensão e pesquisa, onde a gente iniciou a escrita, né, a botar o projeto no papel e dali começar a tirá-lo também. Foi uma fase que a gente fez dentro do IFSC, né? Pode passar. Então, depois da fase de inscrição no projeto, escrever o projeto, né, a gente foi para a comunidade, né, processo de execução, né, que era o quê? O contato com a Associação de Pescadores Artesanais da Praia do Campeche, para essa conversa, né, para esse diálogo, mostrar a nossa proposta, né, apesar do meu tio está aqui na foto, aqui o segundo, e bem no meio, a gente ser nativos, o Campeche ele tem uma organização, né? São 4 parelhas que se chamam, parelhas são as famílias, que são as detentoras dos ranchos de pesca, né? E também associação junto para que isso seja de uma forma formal e que através da associação chegue à comunidade, né? Pode passar. Então, a gente começou a fase das pesquisas, né? Onde a gente foi saber a idade dos pescadores, vamos saber o seu histórico, né, dos pescadores, das parelhas, né? Quando eu falo parelhas, são os ranchos, né, que são divididos. O Campeche ele tem 4 ranchos tradicionais. Na ilha inteira tem muitas praias, por exemplo, a Barra da Lagoa, que não tem um rancho de pesca. Os pescadores eles alugam uma casa, né, porque perderam seu espaço pelos bares
casas na beira da praia, né? Hoje eles lutam junto à prefeitura para tentar pôr um rancho. Então a gente tem um rancho de pesca do seu Chico Doca, né? Que é o meu tio, que fica no terreno do meu avô, ali onde passa o vídeo, né? Que é o primeiro rancho, quem vem da Praia da Joaquina, sentido Campeche. O segundo rancho é do José Dário, que hoje o filho e um pescador, Ney, eles, né, têm as canoas e pescam, né? O Ney é um líder comunitário também na pesca. Foi ele que foi um dos professores da aula de remo também, que a gente vai falar um pouquinho depois. Eu tenho o rancho cultural do seu Deca Rafael, que é um rancho que quando a gente chega bem na principal, assim, do Campeche, né, a entrada principal da praia do Campeche, ele está do lado do restaurante Zeca Bar, né, à direita. É um rancho cultural e hoje o seu Deca Rafael é pai do seu Getúlio, né? O seu Getúlio é um grande líder na pesca, foi um grande defensor, me inspiro muito nele, ele que nos deu toda a parte histórica de documentação e o caminho que a gente fez, né, desde do Ministério Público Federal, com o Dr. Barragan, todo o processo que eles tinham no Ministério Público Federal, né, porque, como a Cláudia fala, a pesca é conflito, os territórios tradicionais é conflito, porque a gente não somos privilegiados, porque Deus nos deu essa oportunidade de morar nesse lugar maravilhoso, na beira da praia, de nascer nessa ilha, né? Porque eu peguei o Campeche, o Canto da Lagoa, Gisele pegou ainda em estrada de barro, né? Então, o seu Getúlio, hoje falecido, infelizmente, ele que botou assim a pesca dentro dos órgãos públicos, ele que puxou a comunidade, ele que idealizou a missa, né? A missa da dia 1º de maio, né? Que é uma missa que abre a safra da tainha, né? No estado de Santa Catarina, né? Junto com a FEPESC e os órgãos responsáveis pela pesca no estado, né? Então, hoje o rancho do seu Getúlio, ele também tem aulas de música, então é um rancho de pesca cultural e que em breve a gente vai estar fazendo roteiros nele e dando mais essa visibilidade, né, para o rancho de pesca. E o último rancho que a gente tem na Praia do Campeche, que é esse na foto abaixo aqui, é um rancho novo que o registro da pesca ajudou ele a botar de pé, porque esse rancho, nesse local, ele tinha ocorrido um crime, né? Ele foi posto fogo, né? Então, depois, para a reconstrução, o seu Aparício, né? Ele e o Pedrinho, que é seu filho, hoje responsável pelo rancho e patrão de canoa, ex-presidente da Associação de Pescadores, né? Hoje, atualmente, é o Walter Chagas. Então, a gente ajudou com o registro a garantir, né, que o rancho estivesse ali, a garantir que o rancho tivesse banheiro, tivesse uma cozinha, né, a garantir para que essa prática, essa tradição seja, né, prosperada e continue, porque ela já está na ilha de Santa Catarina há mais de 150 anos. Temos canoas no rancho do seu Deca Rafael com mais de 100 anos. Então, esses são os ranchos que participam no projeto, né, e que fazem parte do registro da pesca artesanal da tainha no Campeche. Pode botar. Então, uma das maneiras, como eu falei, para prosperar essa pesca, essa tradição, né, na pesquisa que a gente fez, os pescadores em torno de 40 a 60 anos, mas a grande maioria tem em média aí seus poucos, mas assim, muitos já com 75, 80, já estão, né, com a condição física de entrar numa canoa, de executar o cerco, né, da pesca com dificuldade. Então, a gente está apresentando aqui o curso de remo da canoa Fada, que foi feito no rancho do seu Chico Doca, né, com o patrão de canoa Milton.
ele, o NEM e o seu Getúlio, que idealizaram esse projeto do curso de remo, né, para que as novas gerações da comunidade pudessem estar aprendendo, né, essa prática, essa tradição, e que juntos a gente possa prosperar aí por muitas décadas e para frente, e que a gente possa dar a oportunidade da vivência, né? Porque hoje nós, netos, não precisamos mais pescar para comer. Mas o meu pai, ele precisava pescar para comer, o pai da Gisele precisava pescar para comer. Então, meus avós, então, nem se fala, né? Então, a época da fartura era o engenho de farinha, com a farinha de mandioca, e a tainha, que era a comida na mesa de todos os nativos, né? Era a fartura, né? Não se tinha luz elétrica, então se ganhava tainha, se limpava, se salgava, se botava lá no balaio, no cantinho do lado da farinha, porque ali se tinha comida, né? Ou a pesca é de maio, junto com o engenho de farinha, é de maio a julho, então esses 3 meses era a época da fartura na mesa dos nativos da ilha de Santa Catarina. Pode passar. Então, agora eu vou passar para a Gisele, que ela vai passar um pouquinho da execução dos nossos roteiros, né? De como a gente roteirizou o nosso modo de vida, está apresentando para os turistas. Então, pessoal, boa noite, né? Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Sou eu, professor, sou eu que estou sem som. Opa, desculpa, estou sem microfone aqui que não falou nada. Então, pessoal, vou começar novamente. Então, vou falar um pouquinho para vocês do roteiro, né? Como ele é executado, como foi visto ali um pouquinho, vocês conseguiram ver um pouquinho ali do vídeo, né? A gente leva os visitantes no engenho de farinha de 1960, que é do vô da Roberta. O senhor Miguel tem 93 anos, está vivo, com muita história para contar. Inclusive, ele participa dos roteiros com a gente, vocês vão poder ver fotos deles depois. E a gente apresenta como que é a produção da farinha de mandioca, né? Nossa produção aqui, e daí no final dessa apresentação dentro do engenho a gente apresenta algumas especiarias, às vezes cuscuz, às vezes o beiju, né? Que é bastante conhecido aqui na nossa região. E depois dessa visita a gente faz uma breve caminhada por uma trilha ecológica, passamos por essa ponte, que é a ponte do Rio do Noca, né? Que hoje está praticamente... ele está morto, né, e hoje está quase desaparecendo, né, mas já foi um rio muito vivo, com o jacaré. A Roberta, inclusive, já tomou banho ali quando criança, né, e aqui do outro lado é uma foto do próprio rancho, que é onde a gente encerra esse roteiro, né, geralmente com a participação dos pescadores, que eles são os maiores conhecedores desse saber, né, e aí a gente tem toda uma interação com os pescadores, vocês vão poder ver um pouquinho mais à frente. Aqui foi o nosso primeiro roteiro, foi o nosso roteiro teste, né? Foi muito emocionante, né, esse roteiro. Aqui tem a foto do seu Miguel, 93 anos, que é o vô da Roberta. Desculpa, pessoal, essa emoção. E do lado ali tem a foto do Hamilton, que é um parceiro nosso, um pescador também, ele é patrão de pesca do rancho do Chico Doca, né? As pessoas que foram nesse roteiro foram as nossas professoras, mentores, né? E alguns convidados. Foi o nosso primeiro roteiro, que foi teste, e foi feito no engenho, que é do seu Miguel, e no rancho de pescadores, que é o rancho do Chico Doca. Aqui já foi uma visita com as crianças da escola NEI, ali do Campeche, foi em 2017.
Foi muito legal essa execução. A gente fez um roteiro mais lúdico também, né? Procuramos trazer mais, materializar mais o roteiro, e a gente viu também nesse roteiro que a gente nem sabia, e no dia a gente teve um cadeirante, foi muito legal, porque a gente viu que o roteiro é um roteiro acessível também, ele fez todo o roteiro, ele tinha um acompanhante, né, junto dele, e fez todo o roteiro com a gente, então a gente interage com as crianças na canoa ali, dá para ver uma foto com a Roberta, a gente procura trazer eles bem para dentro do roteiro mesmo, a gente oferece farinha de mandioca, se tem farinha feita no local, a gente oferece essa, né, de preferência, e oferece também os beijos. E teve 2 histórias bem engraçadas nesse dia, que teve uma menina que quando a gente deu a farinha de mandioca para ela experimentar, ela ficou o roteiro todo comendo farinha, né? E muitas crianças falavam, vou levar para casa para experimentar o beiju e tal, para mostrar para os pais. E teve um menino que numa outra visita, não nessa, que ele teve a sorte de participar do cerco e pegou a tainha do jeito que estava, né? Cheia de areia, e botou dentro da mochila para levar para os pais. Então é muito legal a visitação com criança, porque nos dá essa esperança de que essa atividade vai prosperar durante mais gerações, né? Aqui já foi um roteiro com o pessoal do IFSC em 2017, com os alunos do Guia de Turismo, então foi o mesmo roteiro, foi no Engenho de Farinha. A gente faz um link também com a passagem de Saint-Exupéry aqui pelo Campeche, né, no Campeche. Existe uma passagem dele ali pelo Campeche, ele passou por ali em 1927, por volta, né, nessa data. E tem uma história bem legal, a gente faz um link com as obras dele também, que é muito interessante. Inclusive, ele fala um pouco do Morro do Lampião, né, no Pequeno Príncipe, fala da atividade que acontecia ali, que eram os próprios pescadores a quem faziam a demarcação do território para que esses aviões pudessem pousar, né, ali na região com os lampiões. Então, é uma história bem legal, que a gente fala também nesse roteiro. Aqui já foi uma execução com as professoras do NEI, também em 2018, quer dizer, já em 2018, né, que ficaram muito honradas e muitas delas se emocionaram também durante o roteiro por conta de serem nativas e existe, né, uma parte curricular ali que elas falam do bairro, então super interagiram com a aula, foi muito legal, foi uma aula bem interessante mesmo, um dos roteiros mais legais que a gente fez, assim. Aqui, esse foi o mais legal, né? Esse foi o top 10, assim, o melhor roteiro que a gente fez lá no Campeche. Foi quando a gente levou o pessoal do IFSC, também em 2017, o pessoal de Guia Nacional, 2018, desculpa, e eles tiveram a sorte de presenciar um cerco no mesmo dia. E aí fizeram a puxada da rede, participaram de toda a atividade ali em si, né? Depois que os pescadores vão para o mar, na areia, já quando a gente está puxando a rede, eles puderam participar e tiveram a graça de levarem cada um sua tainha para casa, então foi assim um roteiro super premiado, até hoje a gente recebe super elogios assim deles, eles ficaram muito gratos com essa atividade. Inclusive a professora Maria Helena, que a gente colocou aqui na foto, que também é uma super admiradora do nosso trabalho e muito parceira sempre também. Aqui foi um roteiro que a gente fez mais voltado para a gastronomia, né? Que foi, a gente trouxe as grandes especiarias que a gente faz aqui na nossa região. Também falamos um pouco do café sombreado, né? Que a gente também tem tradição aqui na região do Ribeirão da Ilha, também no Campeche. E ensinamos a fazer o pirão d'água, né? Que é a nossa refeição, que é a refeição do pescador principal, o pirão d'água com o peixe frito, né? E foi muito legal, eram técnicas em confeitaria, as meninas muito legal, super interagiram também, foi um super roteiro que a gente fez, e foi o último, né? Depois a gente entrou no processo de registro, toda aquela captação de documentação para estar conseguindo, com muita força e com muita vontade desse grupo super coletivo que a gente tem, conseguimos em 2019 fazer esse registro, trazer esse registro para os pescadores do Campeche, né? Aí agora a Roberta vai falar um pouquinho para vocês sobre a comercialização. Então, pessoal, em toda essa fase, né, o roteiro ele vem, né, o turismo de base comunitária, como a gente já foi com o objetivo de fazer o registro da pesca artesanal da tainha, então a gente já fez esse roteiro, né, roteirizou
para que, de uma forma, a gente já tivesse uma ação de salvaguardar e que essa ação já aproximasse a comunidade, né, do projeto Tecoapirá. Então, a gente, em todos esses roteiros que a Gisele passou, antes disso, a gente tentou comercializar. Ele estava pronto, né? Ele está pronto, está formatado. Só que a gente viu uma dificuldade muito grande, né? Que não é qualquer agência que pode vender esse roteiro. A gente fez até na época a divulgação nos hostels, na rádio comunitária do Campeche. Então, a gente viu que não tivemos nenhum, assim, interesse no caso, né? Então, a gente viu que esse roteiro, antes de ser turístico, ele é um roteiro pedagógico, né? Ele é um roteiro mesmo que a gente consegue atingir um número de alunos, de pessoas né, um pouco maior do que um grupo de turistas. A gente consegue plantar uma sementinha, né? Ali a gente recebeu alunos de guias de turismo, gestão de turismo e técnicos em confeitaria. Então, nosso roteiro, antes de ser turístico, ele é um roteiro pedagógico, né? Então, hoje, o Tecoapirá, junto com a rede TBC Florianópolis, a gente está iniciando uma conversa para, junto com o Alcir, né, o Mazinho e outros projetos de outras pessoas, né, que já vêm trabalhando, né, escrevendo o turismo de base comunitária. Então, a gente está tentando escrever vamos dizer, levantar a bandeira do turismo de base comunitária em Florianópolis, e que a gente tem esse reconhecimento, né, que a gente tem um apoio da prefeitura e que a gente consiga mudar essa chave, né, desse turismo de massa, esse turismo que está vindo. Nossas trilhas estão se acabando com a quantidade de pessoas que estão fazendo sem um acompanhamento de um guia de turismo e um condutor ambiental, né, pessoas especializadas. Então, essa é uma da nossa preocupação. Então, que a gente possa, em breve, a gente está com essa rede formada e fortalecida, e que a ideia da rede é que a gente possa, nós mesmos, na comunidade, ter uma agência que seja especializada para o trabalho do TBC, né? Para oferecer os roteiros de TBC, né? Porque não é para qualquer empresa. O roteiro de turismo de base comunitária, ele não é um roteiro que é criado por uma pessoa só ou por uma empresa, né? Nós não somos uma empresa, nós somos um projeto, né? Que é uma conexão entre a técnica, né? Que somos nós, guias de turismo, a comunidade, né? É essencial, não existe, como a Cláudia falou, TBC sem a comunidade, né? Eles são protagonistas, os lucros têm que ser divididos entre todos, no caso do nosso, né, Tecoapirá, Associação de Pescadores e quem mais fazer parte da comunidade atuando, né, nesse roteiro, como, por exemplo, do Alcir, tem as cozinheiras. Então, tudo é dividido e as organizações e as ideias são coletivas, né? Então, é uma ferramenta mesmo para o turismo, né? E para as comunidades aí que a gente vem nessa pesquisa, vendo pelo Brasil afora, que o protagonismo sem a comunidade, né, os protagonistas serem a comunidade, é só mais um segmento do turismo, como o ecoturismo, turismo de experiência, né? Então, a gente tem dificuldade da comercialização, mas como isso é muito novo, principalmente aqui em Florianópolis, essa rede vem fortalecer e que daqui a gente consiga também levar para o litoral catarinense, para o estado, todo esse modelo, né, essa metodologia que vem iniciada junto com as pesquisas das professoras, né, com a nossa metodologia de trabalho de roteirizar o modo de vida, né, e que isso seja uma conexão, né, conexão cultural, a vivência, né, porque
o roteiro, ontem mesmo a gente levantaram, botar o visitante, né, na canoa, puxar rede é possível, mas já na canoa não é possível, porque a gente vai mostrar o modo de vida. Então, quando acontece isso na pesca da tainha, que é de maio a julho, a gente está indo ali conectar com o pescador, observar. Por exemplo, se eu estou com um grupo, chegam com um grupo, eles vão receber, mas o vigia já chama para fazer o cerco, né? Os pescadores já têm que sair para a canoa, então a gente observando. Quando tem oportunidade, claro, na recepção que não está acontecendo a prática, né? Eles são super receptivos, a gente tem uma interação, eles são muito queridos, né, em receber os turistas e pacientemente atender e apresentar os apetrechos, né? Então, o roteiro ele tem que ser a vivência, né? Ele não pode ser montado ou, né, adaptado, tem que ser a vivência no momento e da prática ali, para que às vezes vai com a esperança de que vai puxar rede, né, como muitos foram, e não é possível, porque não acontece. Então, a gente sente também a mesma frustração do pescador, né, porque o pescador ele chega ali 6 horas da manhã e vai até 6 da tarde. Então, muitos dias eles são frustrados também, então a gente também tem que mostrar essa realidade, mas também tem muitos que foram contemplados, que nem a turma de gestão em turismo, que poderam viver toda a prática, né? Desde a chegada no engenho de farinha, conhecer o meu avô, conversar com ele, a gente mostra a prática da farinha, e depois ir no rancho de canoa. Eles receberam a gente e não deu, acho que meia hora, iniciou um lanço, né? Viram a tainha chegando ali em frente aos ranchos, e aí eles participaram de todo o momento, até receberam um peixinho, ganharam um peixinho. Então, assim, gente, a comercialização é uma dificuldade que a gente tem, porém a gente está criando uma metodologia, né, para que isso seja vendido autenticamente, né? Não seja vendido somente como um roteiro turístico, mas que as pessoas que vendem, né, que forem vender o nosso produto, tenha autenticidade, tenha contexto para estar falando do turismo de base comunitária, porque ele não tem como vender ele só por um roteiro turístico, e sim, ele tem suas especificações, né, que muitas pessoas, a Carlota, uma menina que tem um roteiro ali no Sertão do Ribeirão, falou: a gente já foi xingado porque a gente faz parte da acolhida da colônia, como ela falou aqui, e a gente queria café colonial e chegou lá, não era essa realidade. Então, isso também tem que ser muito bem colocado para o turista, né? Então, é isso, pessoal. Pode passar. Então, eu gostaria de saber se a Elisa, né, que é a nossa técnica historiadora, que participou do registro, fez todo o trabalho, né, de pesquisa, junto com a equipe, junto com o professor Hugo, pescador e da comunidade, junto com o André, que também é servidor do IFSC, com a Cláudia, né, que é professora. Elisa está por aí? Ela mora em Lages, ela tem um pouquinho de dificuldade com a internet. Se não, então, Cláudia, por favor, tu poderia passar um pouquinho de todo esse processo do registro até... Do registro, não, desculpa, do livro. Cláudia? Sim, posso falar. Uhum. Beleza. Então, como as meninas estão falando, existe essa dificuldade na comercialização de roteiros, tal, mas realmente ele é mais pedagógico, não só aqui, né, não só aqui em Florianópolis, mas no Brasil e em outros lugares. A visitação tem sido bastante, né, por escolas, por alunos, enfim, né, mas uma outra forma também de se conseguir fazer isso acontecer é por meio da captação digitais, e a gente tem trilhado esse caminho, né. Primeiro, nós conseguimos... tanto para roteiro, para roteirizar, né, para fazer projetos de
visitação, como também outras ações que são, depois do registro, são muito necessárias, né? Como a gente falou, o registro é só um momento inicial. Então, nós captamos um edital do IFSC para transformar o texto do registro, que fundamentou o registro, num e-book. Conseguimos aprovar nesse projeto, mas por conta da pandemia ele está parado, a gente não sabe ainda quando vai se efetivar, mas conseguimos também aprovar a Elizabeth Anne em 2019 e virou esse livro que está muito bonito, já está na gráfica, mas a edição serão 540 exemplares, a edição está esgotada, mas já decidimos fazer, né, uma outra tiragem para poder vender o livro num preço bem bacana, também razoável, porque a importância é a da difusão mesmo, né, de difundir a prática da pesca artesanal da tainha. E submetemos também o nosso trabalho ao Prêmio Rodrigo Melo Franco, no edital nacional do IFAM. Aprovamos na etapa nacional, o resultado final sai semana que vem. E submetemos de novo um projeto para começar, né, na verdade, continuar um trabalho de cartografia social que começou no Campeche há anos atrás e não foi finalizado, que é reunir a comunidade, chamar as pessoas para discutir os lugares de memória do Campeche, né? Não só os lugares do passado, mas também os lugares do presente e do futuro, o que o Campeche quer como território lá, né? Que lugares são importantes de manter, né? Quais não são, enfim, dialogar com a comunidade. Então, submetemos ao Elizabeth Anne da Fundação Catarinense de Cultura em 2020 agora, não saiu o resultado ainda, e então esse é o nosso, um dos caminhos, né, buscar essas verbas que existem para editais, para projetos sociais, que é o caso, né, tanto o TBC quanto a salvaguarda do patrimônio cultural e material, eles são ações sociais, né. Se não for isso, eles não são nem TBC e nem salvaguarda de patrimônio cultural e material. Então, é isso, meninas. Beleza. Então, essa era a nossa apresentação. A gente está muito grato e feliz em ter todos vocês aqui nos ouvindo. Desculpa por algumas falhas, nós estamos... Então, pessoal, só agradecendo, primeiramente, né, a todo mundo que participou, e deixando aí a palavra para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Alô, alô? Bem, antes de qualquer coisa, parabéns. Alô, vocês estão me ouvindo? Estão, né? Sim, opa, desculpa. Parabéns por tudo que vocês nos demonstraram. Parabéns, professora Cláudia, por todo o incentivo, colaboração, enfim, né? A gente sabe que nós, como professores, temos, vamos dizer assim, a satisfação quando os alunos acabam tomando uma direção, indo atrás daquilo que almejam, que querem, né? E quando conseguem e envolvem tudo que mostrou para a gente aqui, é mais gratificante ainda, né? Então, parabéns a vocês todos. São trabalhos dessa forma que a gente acaba acreditando e sabendo que ainda temos muita coisa para fazer pela frente, né? E elas, com bastante esforço, com bastante determinação, acabam dando certo e perpetuando, né? Vocês acabaram, de uma certa forma, reunindo a relação da vida de vocês e vão perpetuar isso por um bom tempo, né? A hora que parar todo esse rolo de pandemia e tudo mais, colocando em prática os roteiros, né? Podem contar com a minha humilde ajuda nesse sentido, até para divulgação e para tentar até outros meios de divulgação, né? Quem sabe mídia, enfim, mas disso a gente pode depois conversar. Tá? Porque é uma forma muito interessante, e a relação regional, principalmente com o turismo de base comunitária, ela acaba fortalecendo, e aí eu falando um pouquinho mais da relação da divulgação, mais ainda o trabalho que vocês fizeram. Tá?
parabéns mais uma vez. Eu deixo aqui a palavra com os alunos. Vou fazer aqui, quem levantar a mãozinha ou quem estiver escrevendo aqui, a gente vai perguntando, ou até a pessoa pode fazer a pergunta, quem preferir. Tá bom? Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Olha lá, quem quiser fazer aí, ó, a Claudete, geralmente, ela estava querendo ver ontem a palestra de vocês, né? Eu falei que vinha todo mundo aqui, então eu acho que ela viu um pouco ontem, viu um pouco hoje, mas a Claudete é uma entusiasta bem forte do trabalho de vocês. Acho que se ela quiser comentar alguma coisa, show de bola. Pois agora eu tenho que falar, né? Não, agora tem que falar, né? Essas gurias aí eu já virei fã, né? Eu conheci elas elas estavam cursando ainda o guia. Eu não me esqueço, foi lá no Sesc do Cacupé. Estava tendo, acho que o encontro da Rede Catarinense de Engenhos, se eu não me engano. E aí elas vieram falando todo empolgado o que elas queriam fazer e tal. Essas gurias são gente boa. Só fiquei de olho, mas não consegui acompanhar. Mas as bichinhas foram danado, cara. Elas foram até o fim. E olha, tem que ser guerreiro para fazer isso, porque a gente trabalha como turismo de base comunitária também, mas eu estou quase oferecendo uma casinha que eu tenho aqui para elas, para ver se elas não querem trabalhar aqui também, porque não é fácil fazer isso que eles fizeram, ter toda essa dedicação e essa metodologia. Num território cheio de conflito, que sofre com especulação imobiliária, a própria comunidade que chega uma hora que cansa, e a tentação também do valor, que era um terreno. Eu me lembro que quando eu comecei na universidade, eu queria que meu pai comprasse um terreno campestre, eu queria morar lá para ajudar vocês. Não deu? Na época, em 2000, pois é, em 2000 eu lembro que um terreno custava, eu acho que era uns 20 mil. Ô pai, queria que meu pai vendesse uma casa para comprar uma casa no campestre. Afinal, o velho não quis, mas perdeu o negócio, né? E aí tu vê o quanto essa especulação imobiliária acaba afetando e como é necessária resistência e resiliência para poder lidar com isso. E eu virei fã dessas gurias aí, não tem nem o que falar, né? Elas já sabem. I love Tainha e I love Roberto e Gisele. E a professora Cláudia e os outros envolvidos, eu não conhecia ainda, mas a professora Cláudia eu também queria trazer aqui para Ibiraquera, porque precisa de um professor com muita qualificação e empenho para poder dar esse acompanhamento e orientação, porque as gurias tinham o principal, que era vontade. Vontade a gente tem também, mas se não tiver um bom orientador com clareza para estar organizando e guiando nesse caminho, não é fácil. Assim, eu cada dia que eu vejo o trabalho delas, eu viro mais fã, assim, de carteirinha. Não tem nem o que dizer. É isso. Pegar o ensejo e tocar ficha, Claudete. Quem sabe aí, ó. Não, já estou articulando com elas aí. Eu quero trazer elas para cá. Nós vamos, se Deus quiser, nós vamos pela rede, vamos fazer a rede TBC aí, Litoral Catarinense, para que a gente possa unir todos os projetos, né? A gente se sente super privilegiada, porque além das professoras ser funcionárias públicas, mas elas se dedicam tempo extra, né? Muito tempo extra. A gente tem reuniões às terças-feiras, né? Toda semana para estar debatendo o projeto. O projeto, como a Cláudia falou, ele não para só no registro, tem as ações de salvaguarda, tem as articulações com o poder público e os pescadores, que é muito complicado, porque entre os poderes públicos eles não se falam, então a gente tem que uma batalha com eles, com os pescadores, é bem difícil, mas é paciência. A gente iniciou esse projeto em 2017, são 3 anos e a gente ainda não conseguiu comercializar, né, de uma forma que isso gerasse uma renda para a comunidade, para a gente, para a associação, né? Então, tem muito investimento e amor das professoras, da Elisa, né, que é uma funcionária também do IFSC, do André, e hoje, a gente já não botou nem no slide, mas hoje o
enquanto projeto Tecoapirá, a gente não é mais institucional, né? Hoje a gente está vinculado ao Instituto Campeche, que é um instituto que tem mais de 20 anos. Então, agora o momento do projeto é articular a comunidade. Então, a gente está vinculando desde da associação comunitária, o Pacunca, né, que é uma horta comunitária, os pescadores, então todos os pontos, né, que a gente tem da comunidade, onde a gente possa estar montando essa rede dentro do Campeche e não estar só apresentando a pesca artesanal da comunidade, mas sim estar apresentando o modo de vida da comunidade do Campeche, né? Então, esse é um dos nossos objetivos e a gente tem o Instituto Campeche como nosso parceiro agora e está trabalhando junto com a Regina, que é a produtora cultural, que veio aí enviada de Deus para nos ajudar a captar esses editais e nos ajudar a administrar aí o projeto já também, que ela tem mais de 30 anos aí de carreira como produtora cultural. Então, deixo aqui o agradecimento, a oportunidade ao Senac, a você, professor, que nos atendeu, que era um tema já da nossa aula, né? E a gente também gostaria de já motivar, né, os alunos, né, de condutores ambiental, ali como o Mazinho e o Alcir, né, que são condutores ambientais, que foram um dos primeiros a idealizar o turismo base comunitário aqui na ilha. Então, dando essa oportunidade aí, quem sabe, né, do projeto integrador sai alguma coisa e que a gente possa estar sempre somando, né, que a gente possa ver o turismo de base comunitária aí com uma forma de uma grande oportunidade de conhecer a ilha de Santa Catarina. Obrigada, pessoal. Com certeza. Parabéns mais uma vez. E vocês devem ter algum tipo de release, algum tipo de informação para passar? Vocês têm algum resumo explicando o que é exatamente, como com quem fala e tudo mais? Você tem pronto isso? Sim, a gente tem um contato via redes sociais, né? A gente tem o Instagram, Projeto Tecoapirá, temos a página no Facebook também, né? Lá tem informações de comunicação com a gente, o acesso, né? Tem um histórico de todo o projeto, de todas as ações que a gente fez. Então, entrando por lá, o nosso contato é via as redes sociais, tem o nosso telefone, e a gente está aberto aí a conversar e atender o pessoal. Então, sigam lá, pessoal, Projeto Tecoapirá. Isso aí, ó. Essa era a intenção também. Obrigada, professor. Nada. A gente vai pôr no grupo, a gente põe no grupo certinho ali agora. A Gisele já tinha falado que ao final da aula a gente ia postar aqui nos 2 grupos que a gente tem aí do condutor, né? A gente manda para a Thaísa para ela estar postando aí o link das redes sociais para o pessoal acompanhar e a gente trocar uma ideia. Gratidão, pessoal. E se até dezembro der a gente tiver alguma forma, né? Se a gente puder ter alguma forma de estarmos juntos em algum momento, nem que seja daqui a pouco, né? Como eu falei, um pouquinho de manhã, o pessoal, um pouquinho à tarde, enfim, no sábado. Aí acho que seria um lugar bem interessante de nós fazermos a visita. A Thaísa quer falar. Sim, obrigada. Vai ser um prazer, professor, receber todos lá. Thaísa? Meu microfone estava fechado, desculpa. Nada. Parabéns, pessoal, por essas iniciativas de vocês. As aulas de sexta, elas estão sendo, assim, extremamente gratificantes, né? Estão sendo bem diferente, um assunto diversificado, trazendo bastante informação. Eu acho que isso é imprescindível para o condutor ambiental, né? Assim como para qualquer profissional da área do turismo, de uma maneira geral. Então, parabéns pelo projeto, adorei. A gente precisa conversar, eu preciso trocar uma ideia com vocês por uma outra iniciativa, de um outro projeto, de uma outra ideia também que está acontecendo aqui na Palhoça. Então, a gente vai conversar depois de Gisele e Roberta, tá? Então, vocês podem colocar o link de vocês direto no grupo, tá? Não precisam passar por mim, vocês têm total liberdade para postar as coisas ali no grupo, então fiquem à vontade para isso, tá bom? Então, parabéns mais uma vez, obrigada, Cláudia, obrigada a todos os participantes envolvidos que estão, né, aqui referente ao projeto, né, e participaram da nossa aula, né? Então,
Muito obrigada e parabéns. Obrigada, Marinho. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado. Cláudia, muito obrigado pela disponibilidade de ter vindo trocar uma ideia aqui com a gente, explicar um pouco mais a relação do turismo de base comunitária. A gente fica à disposição aqui também, tá? E se ninguém mais tiver algo, né, a falar, e Gisele e Roberta, depois eu falo com vocês sobre o release, tá? Eu já sei para quem que eu vou mandar isso daí. Obrigado, professor. Vamos ver que eu acho que caberia. Acho que quando acabar a pandemia, pode ter alguma coisa boa aí. Depois a gente vê certinho. Tá? Nossa, muito obrigado, professor. E, pessoal, muito obrigado. Né? A intenção a ideia das lives das sextas-feiras, quando nós temos, né, convidados, enfim, foi uma forma de nós tentarmos trazer também as iniciativas que vocês têm, né, profissionalmente. Como eu já falei lá no início, né, nós temos são duas turmas diversificadas, né, são duas turmas com muita qualificação, né, a maioria daqui já é condutor formado em algum outro momento, ou já é guia de turismo formado em algum outro momento, tem turismólogos, tem engenheiros, enfim, tem uma diversidade de formações aqui. Todos, ou a grande maioria, como eu falei, já com uma grande experiência prática da condução. Então, às vezes chega a ser até um pouco complicado trazer assuntos. Nós estamos seguindo a grade curricular, né, da forma que consta no curso de condutor, especificamente. Algumas pessoas, como eu já comentei também, né, nunca tiveram contato com isso, então realmente, às vezes é tudo novo para essas pessoas. Então, eu agradeço bastante também, né, a todos pelos feedbacks e pelas conversas, pela participação. E às sextas-feiras a gente sempre tenta trazido pessoas diferenciadas, projetos de vocês diferenciados. Quem tiver e quem quiser demonstrar um pouco o que faz, enfim, está aberto, tá? E sextas-feiras ela está se transformando nesse momento dessa interação, e aí a gente entra na relação do mercado, até da ideia do network, do conhecimento, né? Eu acredito que o Giba, que esteja assistindo a aula aqui, já tenha olhado como a ideia de comercialização, como vocês falaram, né, que é um pouco mais complicado, enfim, mas talvez o Giba possa colaborar também nesse sentido, né, com o Descubra Floripa. Por que não, né? E vocês entrando, quem sabe, se bem que vocês já estão, esquece que eu ia falar, né? No núcleo de turismo de experiência, né? Vocês já estão lá. Enfim, eu queria agradecer mais uma vez a todos e assim, ó, eu fico sem palavras porque a cada dia eu aprendo mais com vocês também, tá? Apesar de estar há 20 anos aí, no estudo, na brincadeira, como eu gosto de falar, né, que apesar de nós já termos trabalhado o conceito de lazer e recreação, né, mas é uma brincadeira, é uma diversão estar, né, na relação do prazer estar aqui com todos vocês, tá? E obrigado por essa oportunidade mais uma vez, viu, Thaís? E vamos lá, tá? Se ninguém mais tem o que falar, eu agradeço mais uma vez a todos. Desejo a todos aí um grande final de semana. Semana que vem, talvez tenhamos algumas novidades relacionadas às trilhas, tá, pessoal? Eu recebi alguma carta, enfim, alguma relação direta do município de Florianópolis, ou pelo menos do órgão, né, do PRA, falando alguma relação sobre as trilhas. Então, quem sabe que a gente possa, aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, começar a fazer alguma atividade em até trilhas ou caminhos mais isolados nesse sentido, certo? Eu agradeço bastante, desejo a todos um grande final de semana, até segunda-feira, obrigado, parabéns mais uma vez a todos os envolvidos aí. Abraço para todo mundo. Valeu, boa noite a todos, bom descanso, bom final de semana, obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, a aula está gravada, tá? Eu vou depois disponibilizar para vocês ali também. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Obrigada. Valeu. Parabéns aí pela
pelo trabalho. Valeu.